nós vamos fazer um mapeamento de habilidades. Habilidades de relacionamentos, habilidades de comunicação, habilidades de planejamento, habilidades de execução, não é? Por que vocês querem fazer mais? Então, são essas habilidades. Tem arroz, vai ter feijão, tem essa carne aqui. Eu quero pedir para o pessoal desligar, para o pessoal, por gentileza, vamos fazer alguns acordos, não é? O primeiro acordo é que nós vamos desligar os áudios, só vamos ligar quando nós formos falar. Porque assim a gente presta mais atenção com o áudio desligado. Então, vamos fazer o mapeamento com assessment. Depois, os que se inscreveram até hoje, porque não haverá inscrição amanhã, vão receber este livro, que é um coach emocional. Esse aqui vai ser a tarefa de casa, e eu vou escolher com vocês, a partir do próximo encontro, que capítulos vocês vão fazer. Na verdade, isso aqui não é para ler somente, é para ler e fazer. É uma obra publicada pelos médicos da Arquimed, A Mente Vencendo o Humor, é a segunda edição. A primeira edição deste livro já vendeu mais de 1 milhão de exemplares, e a segunda já está aí esgotando. E vocês terão algumas vivências comigo, algumas técnicas não verbais, vocês terão conteúdo, e o conteúdo que está postado, as aulas serão postadas semana a semana. As aulas serão postadas semana a semana. Mas o conteúdo que está postado, além das aulas, vocês terão acesso a conteúdos de neurociência, de mudança de comportamento e de planejamento estratégico, que vai dar muito mais de 120 horas aula no total. As inscrições estão abertas até hoje. Nós mantemos até hoje o valor da inscrição, que é R$ 999 para as pessoas que se inscreverem para o curso presencial remoto, não é? E um outro valor, que eu acho que é R$ 1.499, para os que se inscreverem para a mentoria presencial comigo, que será na segunda ou na terça, às 19h30, já a partir da próxima semana. Quem desejar se inscrever deve entrar nesse link aqui. Entrar no link, preencher, fazer a matrícula, a inscrição e o pagamento. Esse link só estará aberto até hoje, porque eu pretendo trabalhar nesta turma também com grupo pequeno, porque é a primeira turma que eu faço em AD. Eu já fiz 7 turmas presenciais, como eu falei, com muito impacto, muita repercussão, muito sucesso e muito crescimento para as pessoas. Mas em AD, então, é um grupo que a gente está formando para trazer da experiência pessoal, da experiência de mentoria em grupo, para a experiência que já é validada, porque eu dou supervisão a psicólogos, não é? Há muito tempo pela internet. Bom, então nós vamos ter o assessment. Para que vocês possam receber o assessment, vocês têm que encaminhar para este celular aqui, ó, 97111 5506, 97111 5506, 011 97111 5506, o nome, endereço completo, não é? E você já vai entrar no grupo The Power of the Mind, não é? Já vai estar aqui. Como eu falei, é um treinamento baseado na psicologia profunda de Jung e baseado na neurociência, já que um dos meus doutorados
é em Jung e na neurociência. Voltando a dizer, as inscrições se encerram ainda hoje. Eu acho que logo mais, e é só entrar lá que você vai ver até que horas está funcionando. Depois eu não vou abrir mais, porque eu quero que a primeira turma em EAD e presencial remoto, seja uma turma pequena para a gente poder dar um trabalho, fazer um trabalho personalizado. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu gostaria que fizessem alguma observação, alguma colocação. Eu gostaria que fizessem, por gentileza, para que a gente agora passe à exposição do curso, propriamente dito, não é? O livro vocês vão receber também como bônus de quem se inscreveu até hoje, que é A Mente Vencendo o Humor, que vai ser o manual de trabalho. Isso aqui não é um livro de leitura, é um manual de trabalho. Ele trabalha com pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Sim. Então, alguma pergunta, alguma observação? Seja bem-vindo, Johnny, seja bem-vinda, Kessia. Aqui tem user, seja bem-vindo. Eu já dei boas-vindas aqui ao Zé Maria, que é da turma de formação de analista. Ele já é um analista, mas nos deu o privilégio de estar fazendo aqui a formação conosco na Universidade Aberta do Autoconhecimento, não é? Tem a Simone, enfim, tem mais gente chegando. Alguma pergunta, alguma dúvida para eu passar, então, a exposição de hoje, que é a primeira, é a aula inaugural, a aula de abertura do curso The Power of the Mind, e o tema vai ser o tema do livro A Mente Vencendo o Humor. Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma observação? Professor, gostaria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Falhou aí o seu áudio, é normal. Minha felicidade estar participando desse curso. Muito obrigado, professor. Falhou seu áudio, você poderia repetir o que disse? José Maria, você pode... Tá? O seu áudio falhou. Você pode falar novamente? Professor, boa noite a todos. Eu gostaria de externar minha satisfação por estar participando desse curso. Estou muito feliz. Gostaria de agradecer, muita gratidão por esse momento. Prazer é meu, querido. Eu vou começar contando duas histórias para vocês. A primeira de uma grande empresária aqui de São Paulo, dona de 22 lojas. Esta senhora, hoje, com 45 anos, saiu de casa no Rio de Janeiro com 17 anos de idade e uma mochila. E ela construiu uma empresa bem poderosa, que eu não posso nem declarar o nome dela, nem da empresa. E ela começou, depois de muito tempo, a desenvolver crises de ansiedade e crises de pânico. E engordou muito, engordou muito. E ela me procurou com a seguinte demanda: eu estou aqui para fazer uma mentoria de emagrecimento com você. Aí eu ri, me levantei e falei para ela, baixinho e gordinho do jeito que eu não sou a pessoa para fazer a mentoria de emagrecimento. Convenhamos, você veio na pessoa errada. Não, você foi muito bem recomendado por meus colegas empresários, enfim. Aí eu falei para ela assim, o meu trabalho ele é um pouco mais profundo do que o coach. Embora eu tenha 2 mestrados, 2 doutorados, 2 pós-doutorados, eu sou master coach. Mas o meu trabalho é mais profundo. Você está disposta a rever a sua vida para depois rever o seu sobrepeso? Aí ela falou, realmente a indicação foi boa, porque ninguém nunca me fez esse tipo de proposta.
Eu já trabalhei o sobrepeso, a obesidade em vários lugares e ninguém fez isso. Não, está disposta. Tudo. Aí nós fizemos um trabalho muito bonito, nós dois, durante quase 3 anos. Ainda jovem, ela conheceu um padre, ela se apaixonou pelo padre, o padre se apaixonou por ela, o padre, muito íntegro, largou a batina, se juntaram e tiveram um filho, e os dois construíram uma mega empresa. E ela carregava uma culpa, mas uma culpa que vocês não têm noção. Ela é católica praticante, ele continuou na ordem mais afastado por ter se envolvido com ela, e ela achava que ela havia destruído a vocação dela. E que dentro das crenças dela, que eu respeito todas elas, todas as crenças de todos nós, que ela havia cometido uma espécie de pecado que não tem perdão. E ela lembrava que a vida dela, antes desse evento com o padre, era muito feliz. E ela era muito feliz com o padre, realizada com ele, já estavam juntos há 20 anos, e uma grande profissional, uma grande profissional. Nós somos hoje amigos. E aí foi um trabalho que nós fomos fazendo, e ela foi percebendo que, na verdade... e ele tinha pedido várias vezes, ele tinha tentado o perdão da igreja na época do Hastig, não conseguiu, depois ele tentou sair da igreja, também não conseguiu, porque é difícil sair de uma instituição total. Eu lutei durante 10 anos para encerrar o ministério pastoral na igreja presbiteriana. Encerrei depois de 10 anos que eu pedi, na verdade 11 que eu pedi em 2010. A minha resposta só foi dada em 2021. E eu não fiz nada que contrariasse ninguém, pelo contrário, eu tenho uma caminhada bonita até hoje com a igreja. É só que eu queria caminhar com todas as igrejas e não só com uma igreja. Pois bem, depois que ela compreendeu isso, que ela ressignificou essa história e se perdoou e aceitou o perdão por tudo aquilo que ela viveu, isso espontaneamente, não foi um processo de aconselhamento pastoral, foi de psicoterapia e coach, esta mulher emagreceu. Ela chegou querendo emagrecer 12 quilos. Ela emagreceu 15 quilos. Essa história já tem alguns anos e ela continua bem magra, hoje muito mais magra do que naquele momento. E, curiosamente, o Papa que substituiu o Hastig, assim que entrou, que foi o Papa Francisco, não só perdoou o padre com quem ela vivia, como o autorizou a se casar e a continuar pertencendo à ordem dos agostinianos, embora não mais podendo exercer o ministério da Eucaristia, mas como diácono, não é? Na verdade, como presbítero da Igreja Católica. Vocês não imaginam o tamanho da emoção dessa mulher. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, que é a pergunta que eu vou fazer para vocês, é: você acha que é justo e digno viver bem? Você acha que é justo e digno viver com saúde? Você acha que é justo e digno se desenvolver como pessoa e conquistar aquilo que é necessário para viver uma vida plena e até com conforto, e às vezes até realizar tanto quanto ela realizou? Por quê? Se você, que é a pessoa mais interessada nisso, não souber dar a resposta, pense bem. Nessas perguntas, eu ainda colocaria outra. Você acha que é digno amar e ser amado? Aceitar e ser aceito? Pois bem, se você, que é a pessoa mais interessada, não conseguir dar esta resposta de forma justa para você, ninguém o fará. Talvez Deus, na sua misericórdia, na sua graça, mas ninguém que você conheça o fará.
Porque as pessoas tendem a nos avaliar menos daquilo mesmo que nós nos avaliamos. Então, a forma como eu me trato é fundamental para eu viver, para eu realizar os projetos a que eu me disponho, para eu realizar a minha própria vocação, seja ela qual for, para servir e, de certa forma, para encontrar um sentido na vida que alguns chamam de felicidade. Seja bem-vinda, Taile. Bem-vinda. Faz muito tempo que eu não a vejo. Seja bem-vinda. Receba aqui um abraço de boas-vindas. Pois bem, essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para você. A segunda pergunta é: quando você pensa na forma como você se avalia, não é? Diante das pessoas, ou se você nunca fez isso, na verdade você está falando de um conceito psicológico bem elaborado, bem estruturado. Existe até um instrumento que é o Inventário de Autoconceito, do Adriano Vasserra. Você está pensando em como você se ver para você mesmo. Veja bem, quando eu me vejo para eu mesmo, eu estou pensando no valor, no conceito que eu dou a mim mesmo. E convenhamos, muitos de nós desenvolvem o hábito não só de se diminuir, não só de se desvalorizar, mas, às vezes, até de se maltratar. Eu tenho atendido médicos. Atendi um médico que tem 25 anos de Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse médico atendia 1.000 pessoas por semana para conseguir ganhar o suficiente para viver. Ele cobrava tão pouco. Eu vou colocar aqui um valor para não identificá-lo, não é? Mas muito pouco em relação ao que se cobra aqui em São Paulo. E não era por uma questão de doação, porque, convenhamos, alguém que atende 1.000 pessoas por mês, desculpe, por mês, 1.000 por mês, 250 por semana, 50 por dia, termina não prestando um bom atendimento para ninguém. E aí eu perguntei, quanto é que você cobra pela consulta? Ele falou R$50. E aí, quando terminou a primeira consulta comigo, ele falou, só que eu estou com um grande problema. Eu sei que você tem doutorado, 35 livros publicados, não sei quantos artigos científicos, um consultório aqui em Higienópolis, que você é muito competente, muito bem recomendado, e eu não sei quanto você vai me cobrar. E aí eu olhei bem dentro dos olhos dele e falei, R$50. E ele começou a chorar. Doutor, não faça isso comigo. Não faça isso comigo. O senhor acabou comigo. Eu falei, não, peraí. Você tem 25 anos de Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você tem todos os títulos que um homem pode ter na cardiologia. Você é um grande médico e você cobra R$50. Então, eu não posso cobrar mais do que isso. Falou, doutor, eu vou estabelecer o valor dos seus honorários. 2 anos depois, ele encerrou toda aquela jornada e diminuiu, em 2 anos, de 1.000 para 500 atendimentos por mês. Vocês acreditam nisso? Sem perder renda. E o que ele ganhou foi saúde, porque ele não estava bem de saúde, e ele ganhou qualidade de vida. Pois bem, o que nos leva, é a segunda pergunta, ou a terceira, não vou anotar, o que nos leva a ter os mesmos comportamentos?
Já pensaram nisso? Só quem não pode responder essa pergunta aqui é o José Maria, porque ele sabe, não é? Ele é um psicólogo, um analista, ele sabe do que eu estou falando. Para algumas pessoas, os comportamentos são repetitivos, repetitivos, repetitivos. E são repetitivos nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Eu atendi um grande investidor, que eu também não posso declinar o nome dele, que ele sempre se relacionava com pessoas muito carentes, muito necessitadas em todos os sentidos e muito feridas emocionalmente. E o trabalho foi se desenvolvendo e ele ficou comigo muitos anos, e muitos anos depois ele descobriu que ele nunca tivera recebido amor da sua mãe, porque a sua mãe era uma mulher muito sofrida, que tinha sido estuprada com 15 anos, várias vezes, por vários homens. E ele descobriu que, na verdade, em todos os relacionamentos dele, amorosos, ele estava em dois movimentos. Primeiro, tentando encontrar o amor da mãe, porque era uma mulher tão voltada para a própria dor, para o próprio sofrimento, que ela nunca foi capaz de externar. Não era por maldade, ele percebeu isso no trabalho, mas o que ele percebeu é que ele adotava essas pessoas feridas, carentes, machucadas pela vida, numa tentativa desesperada de restaurar a própria mãe. É como se ele estivesse procurando a mãe nas mulheres com quem ele se relacionava. Pois bem, por que repetimos os mesmos comportamentos amorosos? Por que repetimos os mesmos trabalhos, os mesmos chefes, as mesmas situações que não nos valoriza tanto quanto nós realmente merecemos? Merecemos. Eu não tenho nenhum problema para considerar justo aquilo que eu ganho, seja como analista, seja como mentor, seja como professor, eu não tenho nenhum problema. Pois bem, estas questões todas que eu estou colocando aqui, elas têm muito a ver com a nossa forma de pensar sobre nós mesmos e, claro, nós projetamos a nossa forma de pensar sobre o mundo. Bom, veja bem, aonde você ancora os seus valores? Se eu for dizer aqui quanto eu investi nos meus estudos, vocês vão dizer que eu sou completamente doido. E eu acho que eu sou mesmo. Eu acho que eu sou mesmo. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque se eu dou valor a mim, eu também vou aprender a dar valor às coisas que são boas e importantes para mim. Eu tive uma juventude muito pobre. Aqui tem alguém que conheceu a minha juventude pobre, não é? A Mary, minha grande amiga, que está aqui há mais de 40 anos. Mas mesmo na juventude pobre, eu descobri que algumas coisas eram valiosas para mim e eu iria dedicar toda a minha vida, todos os meus recursos para conseguir aquelas coisas que eram valiosas para mim. Uma dessas coisas, sem dúvida, é o conhecimento. Conhecimento. Eu gastei R$300 mil para fazer um doutorado e uma pesquisa em Jung Neurociência sobre trauma transgeracional. Gastaria de novo, é o preço de um apartamento. E em alguns lugares dá para comprar um grande apartamento, mas eu gastaria de novo. Porque o apartamento vai ficar aí.
quando eu morrer. Não é? Eu moro numa cobertura. Quando eu morrer, isso aqui vai significar o quê para mim? Nada. Mas aquilo que eu investi na minha própria vida, no meu próprio crescimento humano, vai comigo. Vai comigo. Pertence a mim. Vou contar uma história para vocês. Eu sou um contador de história. Eu sou cearense. Quando eu era menino, eu ia para o meio dos pescadores, dos agricultores, e lia literatura de cordel para eles na fazenda do meu avô, lá no Piauí. E também próximo do açude de Oroz. Então, aprendi a cantar literatura de cordel. Eu tenho 2.000 cordéis aqui nessa biblioteca, não é? Que eu comprei em todo o sertão brasileiro. Eu viajei o Brasil todo, mais de 200 cidades, mais de 23 estados. Mas, quando eu cheguei em São Paulo, eu morava no Rio, fiz uma carreira brilhante no Rio. No Rio, eu criei uma faculdade de psicologia, a faculdade do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Mas, quando eu cheguei aqui em São Paulo, pela pessoa que eu era, que eu representava já, eu fui muito bem recebido por alguns empresários. Eu sempre fui muito bem recebido por todas as pessoas. Eu sou melhor recebido pelos mais pobres do que pelos mais ricos, mas eu não faço discriminação de ninguém. E o empresário resolveu me mostrar São Paulo, me levar aos restaurantes, enfim, e tal. E ele me pegava em casa, junto com a minha mulher e meus 3 filhos. Naquela época eu fazia doutorado, meu primeiro doutorado, fiz em Ciências da Religião. E sentado no carro, ele falou assim, eu já tinha uma biblioteca. Na verdade, a biblioteca é bem grande, porque a minha mulher tem a dela também, ela é livreira. Tem aqui, tem lá na Uniaberta, que vocês vão conhecer a Uniaberta na 13ª aula, que quem puder vir vai ser presencial um sábado para a gente encerrar a jornada. E aí ele falou assim, eu fui na sua casa e você é um homem simples, você não tem luxo. Eu não sou tão simples assim, mas eu não tenho luxo mesmo. Eu tenho o que é necessário para viver bem. Mas você tem uma biblioteca imensa. Aquilo serve para quê? Porque eu sou um homem rico, poderoso. E eu nunca li um livro. E aí eu falei para ele, olha, quando eu era menino, a minha mãe, que era professora lá no sertão do Ceará, me contou a seguinte história. Numa cidade havia 2 homens. Um que só pensava em ganhar muito dinheiro. E este homem, ele comprava tudo em bens. Era ouro, prata, castelos, casas, sítios, fazenda, gados. E o outro investia tudo em conhecimento. E aí, um belo dia, veio um redemoinho, né? Um furacão, e destruiu os bens dos 2. E aquele que tinha o conhecimento ficou nele, ele pôde recomeçar a vida, e aquele que só tinha bens materiais e não imateriais perdeu tudo. Aí, nossa, que história pesada, mas isso não vai acontecer comigo, não. Passaram-se os anos, ele foi apanhado aqui na falcatrua de um político, foi parar na cadeia, perdeu tudo. E aí ele mandou me chamar. E eu fui visitá-lo e ele falou, você lembra da história que você contou? Eu falei, lembro. Ele falou, então, eu deveria ter investido em conhecimento. Porque hoje eu não tenho nada. E eu fiz o caminho inverso dele. Eu não tinha nada, continuo não tendo nada, porque eu vou partir sem nada, mas eu construí uma base de conhecimento que me permitiu construir algo sólido para eu e para minha mulher, e para os meus filhos, e para a minha velhice.
O que eu estou tentando dizer para vocês é, embora nós não percebamos, mas nós somos o resultado daquilo que pensamos e nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos. Eu não gosto de essa coisa de que o pensamento positivo vai resolver as coisas. Eu não gosto disso, tá? Para mim, isso é uma forma sofisticada de pensamento mágico. E eu não suporto o pensamento mágico. Se eu começar a pensar que esse livro vai virar ouro, isso é besteira, não é? Meu pensamento não tem poder de mudar nada. O que muda são minhas atitudes. Mas o pensamento, ele tem o poder de moldar minhas emoções, moldar meus sentimentos e moldar as minhas atitudes. Como eu faço no curso de formação em psicologia analítica, eu quero parar e fazer uma provocação. Vocês vão ficar ouvindo em silêncio ou tem alguma pergunta ou alguma reação para fazer? Vocês têm alguma pergunta, alguma reação, algum comentário? Professor, eu gostaria só de citar uma passagem na obra de Jung, que ele diz o seguinte, que a maior dificuldade do ser humano, quando nasce aqui, é adaptação ao meio ambiente físico e ao meio social. E nós provamos todos os dias que é exatamente isso. E sabe qual é? Você falou muito bem, Zé Maria, obrigado. E sabe que um modelo que eu vou aplicar aqui é o junguiano e o neurocientífico, não é? Isso aqui, na verdade, é uma mentoria de psicologia profunda e neurociência. Não é coach no sentido que estão aplicando aí de que a gente tem que trabalhar mais e sofrer sorrindo. Eu não acredito nisso. Quando a gente sofre, a gente chora, e quando a gente está com raiva, a gente fica com raiva mesmo e puxa a peixeira, no caso do cearense, e risca a faca no chão, não é? Se precisar. Quando a gente está bem, a gente ri, a gente abraça. E também não é coisa de que tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não é nada disso. Nós vamos trabalhar com psicologia profunda e com neurociência, mas, curiosamente, você já expôs o meu projeto. Qual é o meu projeto? Jung dizia que o primeiro trabalho que o terapeuta tem que fazer com a pessoa é fazer com que a pessoa fique em paz com ela mesma. Isto é, eu estou usando uma linguagem bem simples, viu, Zé Maria? Mas é assim, enquanto quase todas as grandes correntes de psicologia propõem que o sujeito se adapte à realidade, Jung diz que isso é impossível se o sujeito não se adaptar a ele mesmo. Eu acho que ele está coberto de razão. É mais difícil se adaptar a si mesmo, se conhecer e se aceitar na totalidade do ser que nós somos, do que nos adaptarmos à realidade. Tem gente que se adapta à realidade facilmente, mas carrega a sensação de que tem uma vida falsa, não é? Agora tem até o síndrome do impostor, da impostora, sei lá. Hoje eles encontram nome para tudo. E não só isso, mas a pessoa que não consegue ficar bem com ela mesma, se aceitar e fazer as pazes aqui dentro, não é? Além de carregar amargura, ressentimento, infelicidade, tristeza, mas ela pode desenvolver doenças e ela pode ficar paralisada. Bom, Jung diz assim, se o teu espírito não está em harmonia com o espírito da casa, mude de casa, porque de espírito você não muda. Agora, e quando a casa, aonde o espírito habita, sou eu mesmo? Como é que eu vou mudar essa parada? Não é? Mas é É o claro. motor da vida. Oi?
O nosso espírito, Jung diz que é o motor da vida. É o motor da vida. E se nós estamos em conflito conosco mesmos, nós ficamos paralisados diante da vida. Nada acontece, a gente não sai do lugar. Mas eu queria mais alguma pergunta para continuar a minha exposição. Como o pessoal chegou depois, não é? Nós vamos seguir um método. O método é que nós vamos trabalhar com o livro A Mente Vencendo o Humor, que todos receberão, os que se inscreverem até hoje, até porque amanhã não haverá mais inscrição. Quem quiser se inscrever, basta entrar no link que eu postei aqui, né? Está aqui o link postado. Nós vamos trabalhar com o assessment para mapear nossas habilidades. Nós vamos descobrir no que nós somos fortes e no que nós somos frágeis. E vai ser o terceiro ponto que nós vamos pensar hoje. Que, às vezes, o nosso melhor está nas nossas fragilidades. E nós vamos usar algumas técnicas verbais e não verbais para mudar. Mas nada mágico, aqui não tem mágica, aqui vai ser envolvimento, adesão. Eu tenho certeza que os que aderirem ao programa vão sofrer um impacto transformador e poderão transformar muitas coisas na sua vida, mas não é mágico. Aqui, não sei se vocês... Eu vou girar aqui um pouco o meu... Dá para ver aqui, ó. Ali estão vendo uma árvore aqui? Estão vendo? Uma árvore. Dá para ver a árvore aqui, ó. Estão vendo? Ela está podada, mas ela estava até o teto. Mas, por causa da poluição, eu tenho que podá-la de vez em quando. Esta árvore já chegou a 2,70 metros de altura, que é o pé direito daqui do meu escritório. Vocês acreditam que isso aqui era um bonsai de 25 centímetros? Era um bonsai. A Marta comprou esse bonsai e me deu. É uma figueira. Bonsai lindo, maravilhoso. E ele ficava aqui na minha frente e eu pensava, ele não tem para onde crescer, ele não tem como expandir, ele é tão frágil. E o que acontecerá se eu pegar o bonsai, tirar desse vasinho e colocar no vaso médio, maior? Coloquei, ele cresceu. Coloquei no maior, ele cresceu mais. Coloquei nesse daqui, ele foi até o teto. É pena que eu estou comprando uma casa na beira da praia e vou levar ele para lá e vou plantar no chão. E aí ele vai poder crescer tudo que ele era, tudo que ele puder. Vocês entenderam a metáfora? Até onde você já se permitiu ir? Até onde você já se permitiu crescer? Até onde você já enfrentou desafios? Até onde você já venceu os desafios? Tudo aquilo que você trouxer será bem-vindo. Mas traga também aquelas coisas mais obscuras, nem tanto, mais frágeis. Às vezes a gente encontra a força na fraqueza. Eu tenho algumas pessoas que eu considero muito importantes para mim. Eu vou citar 3 aqui, com todo respeito a quem não considerar nenhum deles. Jesus Cristo, e a comparação é apenas psicológica, não é espiritual, porque não tem como comparar com Jesus. Gandhi, Mandela e Martin Luther King. Todas essas pessoas que eu citei, elas nunca rejeitaram a fragilidade humana, nunca rejeitaram a própria fragilidade e transformaram a fragilidade humana numa força que, como no caso do Gandhi, foi até uma arma de guerra, não é? Que é a não violência.
Então, traga também a sua fragilidade. Nós temos que trabalhar com ela, nós temos que ressignificá-la, nós temos que caminhar. Para quem chegou depois, quem se inscrever ou já se inscreveu, tem que enviar para mim. Nesse telefone aqui, para minha assistente, a Camila, 11 97111 5506, o nome completo, o endereço, com o CEP e tudo, para receber o mais breve possível este livro aqui. E receber também o link do Assessment. Bem, a mente, que é o que está comprovado pela neurociência, ela também é responsável pelas nossas emoções. Eu vou dar algumas tarefinhas hoje para a próxima aula, não é? Vou dar uma de autoconceito e vou dar uma muito simples para mapear o poder do pensamento sobre as emoções. O pensamento não tem poder de transformar nada em ouro nem nada, mas tem um poder danado sobre as emoções. Viu? Então, vamos lá. Uma reflexão sobre o seu autoconceito. Suponhamos que você crê em Deus. Se não crê em Deus, crê no universo, em alguma força extraordinária. E responda a seguinte questão: o que Deus ou o universo pensa sobre mim? Como ele me vê? Como eu sou visto, percebido por Deus ou pelo universo? Ou por uma outra entidade que você considere espiritual? Ou sagrada? 2. Escolha algumas pessoas próximas, algumas, não precisa ser muitas, 6 ou 7 pessoas, e responda a seguinte questão: o que as pessoas mais queridas pensam sobre mim? Como estas pessoas me veem? Como sou visto e percebido por elas? 3. Como eu mesmo me percebo? E para finalizar a aula, voltando a dizer que este curso, vocês vão receber o acesso já com todo o conteúdo postado, menos as aulas, porque serão presenciais, remotas, mas ao vivo. Não é? Está dando suporte. Eu quero agradecer a presença da Carla, que tem dado todo o suporte para este curso acontecer. Carla também é aluna do curso de formação em psicologia analítica, uma mulher muito competente e muito dedicada. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigado. Pois bem, essa é a primeira tarefa para levantar o seu autoconceito. A segunda tarefa é: você tem muitas flutuações de humor, tem muitas flutuações de emoções? Anote a tarefa que eu vou dar. Pegue aí o seu papel, ou o seu laptop, o seu computador, ou o seu iPad, sei lá, iPhone, né? Faça 3 colunas. Na primeira coluna, escreva pensamento. Pensamento. Na segunda coluna, escreva emoções. Na terceira coluna, escreva atitude. Um papel como esse aqui, ou uma tela de um iPhone, iPad, sei lá, 3 colunas. Primeira coluna, aqui, essa branca, pensamento. Aqui, roxa e laranja, emoção. Aqui, verde, atitude. Eu quero que durante esta semana você observe que pensamentos você costuma ter quando tem mudanças de humor
e quando tem, e que atitudes estes pensamentos geram nas mudanças de humor e que atitudes as mudanças de humor geram em você. É muito fácil. Bom, gente, já estamos aqui. Eu não quero passar de 1 hora, não é? O curso tem mais de 90 horas, mas o conteúdo está todo lá. Eu preciso que vocês entrem no grupo lá, mandem a mensagem lá para a Camila, com o endereço e tudo, e vocês vão entrar no grupo dos inscritos e matriculados aqui no curso para receber o link de acesso. Alguma pergunta? Cristiane, seja bem-vinda. Eu estava aqui procurando você no início, muita gente chegou depois e todos são muito bem-vindos. E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário para fazer. Boa noite a todos, Maspli. Prazer em estar com vocês no curso. Eu gostaria de saber quais as outras 2 colunas que você quer que a gente veja sobre o que foi passado. Primeiro pensamento, a branquinha. Sim, isso daí eu já anotei, mas as outras 2 você não passou. Emoção. Certo. Terceira atitude. O que você vai observar? Que pensamentos desencadeiam as emoções. Que emoções os pensamentos desencadeiam? Entendi. Vamos lá. Eu hoje acordei feliz. Eu deixei o emprego, um trabalho, uma vocação dentro de uma universidade, onde eu nem posso dizer aqui quanto eu ganhava. Eu acordei feliz porque eu criei a Universidade Aberta tem 3 anos. E o que eu faço de mentoria? A Universidade Aberta só me dá custos até hoje, muito prazer. Mas o que eu faço de mentoria já cobra todas as minhas despesas, já cobre todas as minhas despesas. Bom, e se eu tivesse acordado e aberto os olhos e pensado assim, me ferrei. Larguei meu emprego, meu salário de professor titular no Mackenzie, me lasquei. Como é que você acha que eu começaria o dia? Então, que pensamentos geram, que sentimentos são emoções e que atitudes as emoções e os sentimentos geram? Porque, na verdade, atitudes e emoções são mais complexas, não é só sentimento e pensamento, a gente vai ver isso lá no final, mais para o final do curso, não é quando chegar nas ações. 3 perguntas. O que Deus ou o universo pensa sobre mim, como Deus ou o universo me percebem? Segunda pergunta. Como as pessoas próximas, queridas, me veem, como as pessoas próximas me percebem? Terceira pergunta. Como eu mesmo me vejo e como eu mesmo me percebo? Alguma questão agora? Só o Mariluce falou? Está todo mundo caladinho? Professor Mato. Quem está falando? É o Alessandro. Alessandro, seja bem-vindo. Você já foi meu aluno, Alessandro? Já sim, seu aluno. Da teologia. Sim, sim. Ô, cabra, sobreviveu a mim na teologia, então você tem fé. Uma Você pergunta. sabe que as aulas eram pauleiras, não é? Pauleira total. A pauleira, uma aventura que a gente embarcava nela junto com você. Uma viagem, né? Viagem. Até hoje eu viajo. Tá bom. Uma questão, a autodescoberta para Jung, né? Se tratando de psicologia analítica, a autodescoberta ou autoconhecimento, esse é o caminho para a felicidade? Eu digo por conta do ser humano a cada dia está mais vazio de si? Felicidade considerando todas as condições e limitações humanas, não é? Mas é possível. Porque o autoconhecimento ele leva também ao conhecimento de Deus, assim como o conhecimento de Deus leva também ao autoconhecimento. Como você é teólogo, e aí eu vou falar aqui da teologia, né? Eu sou um simples psicólogo, mas eu que criei a Faculdade de Teologia do Mackenzie, você sabe disso. Então, assim, Calvino diz no livro 1, na página 1 das Institutas, que só tem 2 tipos de conhecimento. É o que você pode ter de Deus
e o que você pode ter de si mesmo. É uma pena que a teologia latino-americana, especialmente a brasileira, desprezou o conhecimento de si mesmo. Alessandro, você deveria entrar no nosso site, conhecer nosso programa de formação em psicologia analítica. Tá, beijo. Porque nós aceitamos teólogos também. Aceitamos teólogos, temos alguns teólogos fazendo formação conosco. Então, por isso que para Jung a religião ajuda a personificar? Todos os caminhos espirituais, não é? A religião, na verdade, Jung propõe que o primeiro modelo terapêutico que a humanidade criou foi a espiritualidade e a religião. Maravilha. Depois é que vem a ciência, depois vem a psicologia, a psicanálise e tal. E hoje a gente cospe no prato que comeu, né? Tem fanático, tem... Não, não é bem assim, não. Tem também muita coisa boa. Seja bem-vindo. Mais alguma pergunta, gente? Hello? Ninguém tem mais perguntas? Professor, só queria citar uma passagem da obra Mistérios, livro 1 de Jung, que ele fala, ele cita os alquimistas asseverando que só existe felicidade quando você busca seu interior, quando você lá dentro é que você consegue a felicidade. Olha, ele fala da mortificação. Eu vou pegar a tua fala como um gancho, não sei se está na Universidade Aberta, mas eu gravei uma entrevista há um tempo desses com uma das minhas editoras. Eu já publiquei pelas grandes editoras do país, né? Mas eu fiz uma entrevista com uma grande editora, reflexão sobre ter e ser. Ter e ser. A sociedade contemporânea tenta preencher o vazio de si mesmo com o ter. E Jung escreve isso numa obra que não está nas obras completas, mas eu tenho aqui, que é O Homem e a Descoberta da Sua Alma. O vazio existencial do século XX e XXI faz com que a pessoa tente se validar por meio do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, agora do TikTok, das redes sociais, e tente preencher o vazio acumulando bens ou, quando não tem tanto dinheiro, acumulando dívida no cartão. E aí o sujeito diz assim, não, eu comprei o último iPhone porque eu só vou trabalhar 2 horas a mais por semana para pagar durante 3 anos lá para a operadora. É bom lembrar que ele não está vendendo o trabalho, ele está vendendo a vida. Não é o trabalho. Ele está dizendo, literalmente, eu vou perder 2 horas por semana durante 3 anos para ter o iPhone mais assim. Que diferença faz se o iPhone desde que funcione? Mas a questão é que é assim que a roda gira, porque quando nós deslocamos a solução da nossa vida para fora de nós, anotem isso, quem está anotando, quando a solução da nossa vida está fora de nós, nós jamais alcançaremos. Só aumentaremos os problemas. A solução está dentro de nós, até Deus, que é o bem mais sublime. Na verdade, para eu, espero que vocês também respeitem a minha forma de ser, como eu respeito a de vocês, não é? Eu brinco e falo que Deus, é claro que a minha forma de pensar em Deus hoje não é a mesma da igreja, da religião, por isso que eu encerrei meu ministério pastoral, para não escandalizar ninguém. Mas Deus, que é o bem mais sublime que eu tenho, o meu caso de amor, eu só vou encontrá-lo dentro de mim. Se eu estiver vazio de Deus, eu posso subir o morro que eu subi, eu posso descer o vale que eu descer, eu posso fazer a penitência que eu fizer, eu não vou encontrar ninguém. É verdade. E também Másper, eu só vou encontrar dentro do meu próprio coração, tomando o coração daquela metáfora bonita que é usada na poesia judaica, na poesia helênica, não é? Então, eu estou convidando vocês, que já se inscreveram, que vão escrever, a embarcarem comigo, assim como o Alessandro já conhece, na nau, né,
do Antônio Maspoli, com a contribuição de gente maravilhosa, que eu sei que tem aqui, como o Zé Maria, e outros que estão Obrigado, aqui, professor. para a gente fazer uma jornada de autoconhecimento por 13 semanas seguidas. E na última semana, quem puder vai ser presencial, quem não puder vai ser presencial remoto, e vocês terão uma consultoria financeira com o investidor que é meu mentorado. Ele tem o maior prazer, já publicou isso tudo, que é lugar que eu estou falando assim. Então, eu deixo aqui um abraço fraterno, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Sejam todos muito bem-vindos.